pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Conexão Controller. Mais um webinar, hoje um webinar TEDx, né, que a gente vai ter um bate-papo aqui com o Gerson Pacheco, né, que já está em sala. Eu sou Solange Marinho, diretora-geral do Grupo Controller, empresa de consultoria que há 31 anos trabalha nesse ramo de consultoria e gestão. E a gente criou esse ambiente da conexão para a gente trazer assuntos relevantes, conhecimento, conteúdo para as empresas, para a sociedade, para o mercado, onde a gente percebeu que esse momento da pandemia estava existindo uma certa enxurrada de conhecimento, de lives, webinar, de forma muito desconectada. Então, a gente resolveu montar, preparar, fazer esse projeto da conexão, onde a gente está trazendo especialistas em determinados assuntos, em várias trilhas do conhecimento de conexões, e a gente discute realmente temas relevantes. E a gente ajuda a sociedade, ajuda as empresas, os profissionais a conseguir se adaptar a esse novo momento, essa nova conjuntura do pós-pandemia. E hoje a gente está com a trilha de conexão da nova economia, que a gente traz hoje como tema superação da extrema pobreza na pandemia. E a gente traz hoje o Gerson Pacheco. Ele está aí, Gerson? Boa noite. Você está aí, Gerson? Já chegou? Deixa o nosso palestrante... Olá, Estou Gerson. sim, Solange, já estou aqui. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo ao nosso Prazer. Bom, eu vou apresentar um pouquinho do Gerson para a gente depois começar o bate-papo aqui, né? Para a gente tocar aqui nessa conversa que a gente vai ter hoje. Bom, o Gerson, ele é diretor nacional da Shine Brasil, fundo para crianças há 13 anos, onde foi responsável pela implantação do processo de compliance na organização, pelo desenvolvimento do Núcleo de Inteligência Social NIS, em parceria com a PUC Minas e R. Geiger. Previamente trabalhou na Xerox por 31 anos, atuando no Brasil, na Europa e diferentes países da América do Sul. Possui MBA nas áreas de marketing e finanças em Boston, Estados Unidos. Então, esse é o nosso convidado de hoje, que a gente vai conversar um pouco sobre esse tema de superação da extrema pobreza na pandemia. E aí a gente tem aqui um recado, né, que a gente vai discutir hoje e a gente vai responder ao final desse webinar essas 3 questões. Qual o cenário da pobreza e extrema pobreza no Brasil e no mundo? Como esse cenário está após pandemia, né? E o que está sendo feito sobre esse assunto de uma forma específica e geral. Então, a nossa conexão hoje vai ser com a Shine, que temos aqui o Gerson. Eu vou descompartilhar minha tela aqui, para o Gerson já fazer as suas considerações iniciais, para a gente começar o papo aqui. Muito obrigada e boa noite, Gerson, mais uma vez. O prazer é meu, Solange. Estou muito contente de estar com um fornecedor como a Controller, um fornecedor que está conosco nessa causa, né? Nessa causa do amor ao próximo, né? Muito maior do que simplesmente cuidar da pobreza, mas do amor ao próximo. A Controller já me convidou para falar para todos os seus funcionários, a gente já levou seu pessoal lá para o Cariri, né? E a gente tem andado juntos nesses anos e vocês têm nos ajudado. Então é um prazer estar com vocês, com todos da sua rede, com toda a sua network, né? Um grande prazer trazer um tema de muita importância no mundo, né? Nós queremos um mundo melhor, nós queremos criar um futuro diferente do que temos hoje. E para isso nós temos que olhar para as crianças. E temos que olhar para as crianças que estão na pobreza e na extrema pobreza, Solange. Muito bacana essa oportunidade, esse momento de um dedo de prosa com você, para a gente depois, você espalhar, depois os que estão nos ouvindo, tomarem conhecimento dessa realidade do mundo e do Brasil. É um prazer estar aqui. Obrigada, Gerson. Muito bom.
Bom, gente, então o que a gente vai conversar um pouco hoje? Aí essa pessoa ilustre aqui, o Gerson, eu digo sempre isso, ele é uma pessoa iluminada, porque é uma causa nobre, né? E ele vai falar um pouco para a gente sobre isso. Fala um pouco, então, Gerson, qual é o papel da Shine Found no Brasil e no mundo, para as pessoas entenderem, conhecerem, para a gente poder divulgar isso, massificar isso de uma forma geral. Fala para a gente um pouco. Então, aí, Solange, nós vamos ter que ir lá nas origens, como tudo começou. Tudo começou num grupo em Washington, numa igreja, cristãos, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos. Essa igreja está lá hoje, a igreja metodista, ao lado da Casa Branca. Um grupo se reuniu para olhar os efeitos da guerra asiática com o Japão. O Japão foi terrível, é uma das guerras mais difíceis de entender como é que foi a carnificina, a morte. Foi algo terrível, terrível. Há 80 anos atrás, então, estava lá, no meio e quase acabando, essa intervenção do Japão na Ásia. Eles adotavam, né, aquela estrutura dos samurais. Os homens morriam ali no ato, na frente dos filhos, na frente da esposa, e as esposas eram levadas como escravas sexuais e as crianças podiam viver. Eles não tocavam nas crianças. A criança segurava nas pernas do soldado que estava matando o pai e eles não podiam nem chutar. É um código de ética samurai desse Japão daquela época, um Japão de 400 anos que ficou fechado e saiu para o mundo, e a conquista da Ásia para ele era uma loucura. Aquelas crianças ficaram órfãs. E o Japão hoje não se dá bem, por exemplo, Coreia do Sul e Japão não se falam, nunca se falaram por conta desse momento e por conta de muitas mulheres coreanas, sul-coreanas se tornaram escravas sexuais. E hoje tem assim, uma relação muito difícil do Japão com esses países, porque as marcas são profundas. E ficaram lá as crianças órfãos. Então foram alguns casais, né, desse grupo cristão de Washington, para ver o que podiam fazer com essas crianças órfãos, carentes, vulneráveis. Aí chegaram lá, voltaram, e quando eles voltaram, disseram, olha, eles têm que ficar lá, porque tinha uma proposta de trazer para os Estados Unidos e levar para outros países, mas eles disseram, não dá para fazer nada. E estavam buscando uma solução. Quando um senhor levanta, pega o seu chapéu, imagina, 80 anos atrás, um chapéu era um acessório de um homem de bem. E aquele homem, então, pega o seu chapéu e sai dentro da igreja dizendo, põe $10, põe $10. Ele juntou um chapéu muito cheio de $10, foi numa mesa lá e disse, a partir de agora, todos os meses vocês vão botar $10, nós estamos criando um fundo, vamos mandar administradores para lá. E nasceu o apadrinhamento. Aí eles vão trazer o nome das crianças para essas famílias que estão aqui, depois vocês assinam uma listinha ali com o nome e vocês vão apadrinhar uma criança. Aí nasceu com o Child Fund. Há 80 anos o apadrinhamento, que eu vou falar depois, tendo oportunidade das suas provocações, Solange. Nasceu o apadrinhamento desse jeito. Então, nós estamos há 80 anos no mundo e há 54 anos no Brasil e estamos em mais de 30 países, né? Então, no Brasil, nós chegamos, nos instalamos em Belo Horizonte, estou eu aqui falando de terras mineiras, estou eu falando de BH com você, porque há 54 anos, nós vamos completar agora, 31 de agosto, segunda-feira, comemoramos 54 anos no Brasil. Ótimo, e por que não... né, Gerson? Ótimo esse webinar para a gente comemorar. Que bom, que legal. Comemorar 54 anos. Estamos festas digitais, não vamos poder nos abraçar, mas vamos achar um meio de se alegrar, porque aniversário é celebração, né? E celebração é alegria. Então, aí nós chegamos em Belo Horizonte por conta do Jequitinhonha. O Jequitinhonha, há 54 anos atrás, antes até 56, quando também casais americanos vieram ao Brasil e foram visitar
entre 53, 55, 56, 55 anos atrás, eles já eram 2 anos antes. Começaram toda a pesquisa de como se instalar no Brasil e foi escolhido Belo Horizonte para cuidar do Jequitinhonha. Jequitinhonha, naquela época, tinha suas mortalidades piores do que africanas. O Jequitinhonha era uma região de muita pedra, muito seca, é um semiárido difícil, né? E lá, então, nós nos instalamos em Belo Horizonte e fomos cuidar. E o nosso indicador daquela época era o que nós chamávamos mortalidade infantil. Depois nós seguimos para o Cariri. Logo em seguida, nós fomos para o Cariri. Crato, Juazeiro, Barbalha, aquela região, onde o seu pessoal visitou comigo. E Fortaleza. Chegamos juntos, né? Porque descemos em Fortaleza, passamos em Fortaleza ali do lado do Lagamar, e ali começou o primeiro projeto. Depois fomos para as outras regiões aí de extrema pobreza, né? E atuamos na região metropolitana de Fortaleza. Nós estamos há 54 anos em Fortaleza, estamos no Ceará, estamos em 51 municípios hoje, de 6, 7 estados, e Fortaleza sempre foi o nosso carro-chefe. Nós temos um escritório em Fortaleza, você sabe, e nós éramos chamados em Fortaleza, Solange, saiba você, CCF, porque nós éramos conhecidos como Christian Child Fund. Então, ninguém falava Christian Child Fund, todo mundo falava CCF. Então, muitos aí vão lembrar, né, de nós. Hoje, nós cuidamos de mais de 20 mil pessoas no Ceará, mais de 15 mil crianças nesses 54 anos. E temos aí no Fortaleza, né, para cuidar de todo esse Nordeste, parceiros que são assim eternos nossos, né, como Ednildo Soares, como a Socorro, a doutora Socorro, né, e outros mais aí, o pastor Otoniel, da Igreja Presbiteriana, e nomes assim, os irmãos Monguba, sempre foram nossos parceiros até a morte, né, com projetos de extrema relevância, né? Os irmãos todos estiveram envolvidos conosco, e o Silas Manguba foi, com seu projeto de juventude, um dos grandes incentivadores do Child Fund no Nordeste. Então, essa é a nossa história, nossa história. O que nós fazemos, então? Nós cuidamos de proteção e desenvolvimento da criança. O que é proteção? Proteção, nós estamos falando de violência física, nós estamos falando de abuso, né? Nós estamos falando de violência institucional, nós estamos falando de todos esses abuso físico, né? De todo esse cuidado que as crianças precisam. Por quê? Porque um animal, um gnu, por exemplo, na África, nasce, em 20 minutos ele está correndo com a manada na sua migração. Uma criança não. São 6 meses de amamentação com a mãe, mais 6 meses, a história toda. Então, a criança precisa de cuidado. A criança precisa de 1000 dias de cuidados intensos. E esses 1000 dias vão fazer toda a diferença na vida dessa criança. Então, nós começamos pesando criança, nós começamos, e até hoje. Hoje nós estamos indo, vamos falar daqui a pouco, para outras regiões mais pobres que têm extrema pobreza, porque nós vamos entender o que é extrema pobreza. Só que o Ceará nós temos um orgulho, e o Nordeste nós ajudamos a promover a superação da extrema pobreza nesses 54 anos. Eu convido a todos que estão nos ouvindo, a controller, que busque saber quem foi o CCF, quem foi o Fundo Cristão, que nós chamávamos naquela época, e tem mais ou menos 10 anos nós mudamos para Child Fund. Nós temos uma história que orgulhamos muito, Solange. Damos muitas vidas. Nas nossas celebrações aí de 50 anos, nós ficamos abismados com o amor e o vínculo que o Child Fund tem com essa região. Então, esse foi um pouco da nossa história, Solange. Então, a gente cuida da proteção e aí do desenvolvimento. Nós ficamos numa comunidade mais ou menos 16 anos hoje. Na época, nós ficávamos mais. E nesses 16 anos, nós fazemos transformação social. Com quem? Com a criança. Porque o cuidado da criança vem da família. Então, nós trabalhamos criança, adolescente, jovens, família
trabalhamos comunidade. Então, nós temos 5 grandes eixos: a infância, a adolescência, a juventude, a família e a comunidade. Perfeito. Gerson, e me diga uma coisa, então, desde o nascimento dessa criança até essa evolução, a Shine Found, ela faz essa proteção, ela apadrinha essa jornada dessa criança, é assim? Posso seguir? Isso, até os 24 anos. Você pode sair com 19, você pode sair com 21, mas nós temos, na verdade, padrinhos que vão até os 24 anos. Entendi. E aí, o que nós fazemos? O que nós queremos? Você usou uma palavra muito bacana, Solange, que é a jornada da vida, né? Nós queremos que essa criança que nós pegamos lá na gestação, ela tenha dignidade de vida. E entenda como dignidade de vida, ela controla a sua vida. Ela é capaz de ter uma família e ela ajuda a sociedade. Quais são os indicadores do nosso trabalho? Jovens que foram crianças e controlam a sua vida. Jovens que têm sua família estabelecida. Pessoas que voltam para a sociedade e ajudam a sociedade. Nós temos no nosso site, a Câmara de Deputados do Ceará nos brindou com uma festa de comemoração, não dos 50, mas dos 35 anos. E ali nós tivemos um orador que subiu na tribuna para agradecer o Child Fund. Ele era uma criança apadrinhada. E naquele dia ele era um doutor em biologia, professor de faculdade e uma pessoa tremendamente relevante como um doutor. Esse discurso dele está no nosso site. Então, esses são os nossos indicadores. Uma criança apadrinhada que se torna um líder da sua vida, faz uma faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado, tem família e hoje trabalha conosco ajudando a comunidade onde ele está. É esse o nosso resultado, é para isso que nós estamos juntos. Como é que nós fazemos isso? Com aqueles padrinhos que davam R$10, que depois nós vamos falar. Tá, perfeito, perfeito. Ou seja, quando é aquela velha premissa, quando você dá, você recebe em dobro, seja da forma que for, não é isso, Jéssica? Então, assim, é uma ação muito nobre e não é para qualquer um, né? Por isso que a gente está conversando hoje aqui, trazendo essa questão, essa discussão. Fala para a gente, então, para a gente entender, para os que estão nos ouvindo e não entendem, como você contextualiza o cenário do ambiente da pobreza e extrema pobreza no Brasil e no mundo. Contextualize isso para a gente. Então, o mundo, a gente está vivendo um momento muito terrível, né? Muito difícil, né? E eu vou contar aqui hoje um dado do mundo, para a gente não ficar tanto no mundo e vir no Brasil. Esse dado desse momento no mundo hoje, o mundo tem 7,7 bilhões de pessoas, quase chegando a 7,8 ainda em 2020. Nós estamos com crianças hoje nesse exato trimestre, mais de 1 bilhão de crianças sofrendo violência e sofrendo abuso, aonde isso se potencializa dentro da pobreza. Então, nós, quando olhamos esse mundo e nós queremos um mundo melhor e queremos viver num mundo sustentável, não existe sustentabilidade quando 1 bilhão de crianças estão hoje sem dignidade de vida, não têm seus direitos resguardados e não tem como exigir os seus direitos. Então, para eu não falar muito do mundo, eu quero só que você entenda. E eu quero dizer outra coisa para você no mundo que está acontecendo hoje na pandemia. No mundo morrem 8.500 crianças por dia de fome. Não tem comida. O vírus não tem vacina, mas para a fome tem comida. E nós não estamos sendo capazes, no mundo, de reduzir, de superar a mortalidade de 8.500 crianças por dia. 15
15 crianças já morrem no Brasil hoje de fome. Estão morrendo na região que nós estamos. Por quê? Porque a fome, ela vai matando aos poucos e ela vai judiando muito. Muita gente desse Ceará, muita gente lembra dos seus 50 anos atrás, né? Muita gente pode ler aí os livros todos que contam. Eu vivo aí nessa região há 30 anos. Eu vivo dentro do Child Fund. Eu fui 15 anos membro da Assembleia do Child Fund. 15 não, 17 anos. E 13 anos eu sou o diretor nacional quando me aposentei. Continuei a minha vida nessa causa. Então, eu conheço esse Ceará de 30 anos atrás. E o interior dele. E quantas vezes nós não vimos crianças morrendo? Quantas vezes, não muito recente, há 15, 20 anos atrás, eu chego num lugar ali perto do Cariri e aquele pessoal tinha ido buscar água, não encontraram água porque uma raposa morreu ali doente e foram quase 50 minutos andando com um balde para trazer água. Aí eles voltam para o nosso carro, já era boca da noite, e eles não tinham água para aquela noite, porque não conseguiam trazer água. A raposa contaminou, aquele bicho, eu estou falando raposa, mas era um bicho, que contaminou a água. E pior, eles não tinham o que comer naquela noite. Né? Vamos entender o que é extrema pobreza. Extrema pobreza é quando você come uma refeição a cada 2 dias. É quando você mora naquela casa de taipa. É quando você nunca teve acesso à saúde. Você nunca cuidou de dente. Você nunca vai ter um óculos. Uma miopia de 1 grau mata. Aquela jovem, aquele adolescente que entrava e que entra ainda no Brasil naquelas escolas seriadas, que são 4 classes dentro de uma mesma sala, com o professor dando aula para cada linha, um ano, primeiro ano, segundo ano. Se aquela criança não tiver um óculos de 1 grau, ele não consegue acompanhar, a professora não consegue dar atenção para ele, e acabou a dignidade dessa pessoa, ele não vai poder ser alguém. E hoje, agora falando do Brasil, eu quero comentar uma coisa de há 2 anos atrás. Inclusive, as suas jovens que foram conosco ouviram muito isso lá. Eu perguntei a uma moça, qual o seu desejo com 12 anos? Sabe qual era? Tomar um café da manhã, que nunca ela tinha tomado um café da manhã. Nós que estamos nesse dedo de prosa, e você que vai estar nos ouvindo, você vai ter que processar isso. Agora a pergunta é, quantas pessoas são que estão vivendo nessa condição no Brasil? Crianças, 5 milhões. Extrema pobreza no Brasil, 13,5 milhões. Antes da pandemia, publicado em novembro de 2019, 13,5 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza. O que é extrema pobreza? Não tem comida todo dia, não tem segurança alimentar, não tem água potável todo o tempo, não consegue tomar, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso à renda e estão desprotegidos. Porque ali é que impera a violência, é ali que impera o abuso. Esse é o cenário. Não tem educação, não tem chance à renda, não tem saúde e tem violência. Olha só, todos que estão nos ouvindo, eu estou falando de crianças na extrema pobreza. Daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco da pandemia, mas eu já vou dizer para vocês que a pandemia está dizendo que nós vamos terminar esse ano com os indicadores, esses números não estão ainda bem medidos. Os 5 milhões e os 13,5 milhões, isso eu mostro agora, porque é IBGE, PNUD e IPEA. Mas há um avanço de dados que mostram que nós vamos terminar com 7 milhões de crianças. Alguns acham que é 8. 7 milhões de crianças na extrema pobreza. Então, esse é o cenário do Brasil hoje, né? Nesse contexto. Só o Child Fund tem 10 mil jovens
que estão se juntando a esses 13 milhões de jovens sem oportunidade de renda. Agora, como é que nós vamos assegurar dignidade? Como é que nós vamos colocar uma pessoa para ser líder da sua vida se ele passa grande parte da sua vida sem ter nutrientes para comer, sem ter ambiente de saúde, de educação? Como nós vamos fazer isso? Nós temos que fazer isso passando um chapéu no Brasil inteiro e dizendo, me dá R$67 e eu vou apadrinhar uma criança. Pronto, era isso que eu ia contextualizar aqui com você. Então, quem quiser ser um padrinho ou uma madrinha de uma criança, no caso da missão da Shine Found, ela tem que investir no futuro dessa criança com R$67. É isso, gente? Isso. Perto de R$2 por dia. Agora, o que você ganha com isso? O que você ganha com isso? Não, eu entendo, Jéssica, que o contexto que você colocou aqui, você não precisa nem dizer o que a pessoa ganha. Você não precisa nem dizer. Você já deu o fim do processo. Você já disse, pronto, você já disse assim, olha, se você fizer isso, você está contribuindo para o inverso do que eu falei. Foi isso que você disse. Eu não preciso nem perguntar o que eu ganho, eu já daria. Já... Você está entendendo? Então, assim, você foi bem cirúrgico nas suas colocações. Então, você foi bem... Mas, Solange, tem coisas que faz bem para a alma, que faz bem para o coração, quando você apadrinha uma criança. Eu vou contar para vocês uma historinha. Nós temos um escritório em Crato até hoje. E esse escritório em Crato, a gente tem lá as operações, a gente vai de Cariri-Mirim, ali pertinho de Gonzagão, ali, né, em Exu, Cariri-Mirim, e a gente vai lá para Campos Sales, a gente cruza aquele Cariri todo, vai para Oroz, vai para toda aquela região. Nós andamos isso há 54 anos no Ceará. No Ceará, também no norte do Pernambuco. O Cariri foi o nosso foco. E então a gente conhece todas as tradições lá do Cariri. Aí quando você vai numa casa desse interior ali daquela região, aquela casa de taipa, você sabe que você vai encontrar uma fotografia do Padre Cícero num quadro, numa moldura, que foi comprada na Romaria lá em Juazeiro, que todo ano está lá, ou seja, não tem como, as famílias recebem, aquela coisa linda, mas toda família ali passando fome, ela tem uma foto na moldura do Padre Cícero. O que nós conseguimos fazer lá atrás, há uns 30 anos atrás, quando a gente começou a ter a alfabetização de adultos lá no Cariri, as pessoas pediram, dá uma foto da minha madrinha. Nós fizemos a foto do mesmo tamanho do Padre Cícero para servir na mesma moldura. Para servir na mesma moldura. Solange, se você apadrinhar uma criança dessa região, você vai ter a foto do Padrinho Cícero e a sua. E lá, quando eu chego na casa, eu pergunto, mas aí, o Padre Cícero é o quê? Padre Cícero é meu anjo no céu, é o meu provedor do céu. E a dona Solange aqui na terra. Olha o que você ganha com isso. Agora, eu quero falar para todos que vão nos ouvir, que são empresários, empreendedores, profissionais liberais, executivos, todo nível. Não tem maior legado, Solange, do que esse, de você mudar uma vida, de você fazer aquela pessoa se tornar digna, ser alguém, ter uma família e ajudar a sociedade. Eu vou contar um caos, já que nós estamos num dedo de prosa. Um dia aqui em Minas, não tem muito tempo, chega um senhor, entra na minha sala, ele marcou a reunião na terça, chegou na segunda, muito ansioso, senta na minha frente, tira a carteira dele, tira de dentro um papelzinho e não consegue me entregar o papel porque ele chorava, Solange. E um senhor, aí ele entregou o papel. Ele falou, sabe por que eu estou aqui? Porque, Solange, eu tenho 20 mil padrinhos americanos e tenho 10 mil brasileiros. Hoje, 10 mil padrinhos ajudam e 20 mil americanos. Aí ele tirou o papel, deu para mim e falou, você pode
ir atrás desse padrinho americano meu, que tem 10 anos que eu não falo com ele. Eu queria contar para ele quem eu sou. Todo mineiro achou um jeito de ir para os Estados Unidos. Esse padrinho ajudou essa criança a falar inglês, promoveu essa criança a uma condição, vendeu os Estados Unidos para essa criança. Sabe o que esse jovem, quando assim que saiu, foi embora para os Estados Unidos. E lá ele fez a vida, ganhou dinheiro, casou com uma americana, 2 filhos, e estava comprando uma mineradora em Ouro Branco. E estava vindo porque ele disse, eu não posso deixar de ter um pedacinho meu ali no Brasil, ali em Minas. Sou casado com uma americana, podia viver aqui. Agora, eu estou aqui porque eu quero que o senhor fale com ele quem eu sou e eu devo a ele. Isso é um legado, Solange. Isso me arrepia, isso me faz ficar assim, com os olhos marejados. Isso é legado, Solange? Gente. Isso não tem preço. Não tem preço. Você tem uma foto, isso é legado. Isso faz bem para o coração, para a alma. Eu hoje tenho 8 netos e promovo famílias apadrinhe crianças, criança apadrinhando. Eu tenho um netinho que mora fora do Brasil, ele não é bem alfabetizado em português e ele manda para a avó corrigir a cartinha que ele está respondendo, porque com essa criança você vai falar todo mês, 3, 4 vezes ao ano. E ele fala, vovó, corrige, porque eu não quero passar a ideia para essa criança que é minha amiga agora, de que eu não sei falar bem um português. Entendeu? Então, essas coisas são legados, né? Então, o Brasil tem hoje 5 milhões, o Child Fund está indo, né? Já não precisa mais de uma presença intensa no Ceará, nós estamos indo para o Piauí, nós estamos indo para o Maranhão, nós estamos indo para Alagoas, para Paraíba, nós estamos fazendo o que nós fizemos há 50 anos no Ceará. Agora, povo do Nordeste, vem com a gente, apadrinhe uma criança, tem o seu nome aqui escrito e andando da carteira de uma pessoa, tem a sua foto dentro da casa, na mais miserável casa, mas você está lá como madrinha e como padrinho, não é verdade? É verdade, é verdade. Deixe o seu legado, escreva no livro da vida lá no céu que a sua passagem pela terra foi de amor ao próximo. E essa pandemia, já que nós vamos falar de pandemia, me pergunte o que você quiser de pandemia, ela não está trazendo um vírus só que está contaminando as pessoas. Ela está trazendo um outro vírus que está contagiando, chamado compaixão. Né? Porque eu sou de risco e tenho comorbidades. Então eu preciso me cuidar. Mas que valor tem minha vida agora, no momento de tanta insignificância? Mas isso tem que tocar na gente, tem que tocar nesse povo brasileiro. Que nós precisamos cuidar dessas crianças. Não adianta nada um futuro de grandes empresários, de grandes investidores. Nós que vimos esse Nordeste crescer, porque mesmo quando eu fui da Xerox, eu trabalhei muito com o Ceará. Eu fui na área nacional do Brasil, uma das maiores transportadoras daí foi transportadora nossa. Nós tínhamos uma filial muito importante. Eu conheço o Ceará do mundo empresarial, conheço de tudo. Então, o que acontece? Que futuro nós vamos reservar se nós deixarmos num abismo invisíveis 7 milhões de crianças com a pandemia, Solange? O que adianta? Um país tão rico, um país com um PIB de trilhões, um país como o maior produtor de alimento, de grãos, um dos maiores exportadores. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter que prestar conta dessa negligência com as crianças na extrema pobreza do Brasil. Por isso que um bate-papo como esse, Solange, ele é maravilhoso para a gente dizer, pessoal, venha e veja essa realidade. Você sabe do que eu estou falando, né? Todos que estão me ouvindo, e você também, Solange. Esses dados estão aí, esses dados não são meus, esses dados são da academia, dos melhores institutos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar uma decisão de, com R$ 67, apadrinhar uma criança.
Entregar para o Child Fund, que é uma organização, 54 anos, tem 2 auditorias. Você conhece a minha contabilidade. A controller é uma que pode avaliar a seriedade como nós tratamos as nossas organizações. Eu fico tão feliz de estar num ambiente onde você assegura o meu compliance, a minha transparência. Exatamente. A Então, que acontece com os recursos, a gente vê como é sério, ético, todo o trabalho que vocês fazem em termos de compliance, de cada detalhe, cada centavo que vocês têm que amarrar todo o recurso ao destino correto daquilo ali. Então, a gente percebe essa vamos dizer assim, essa exigência natural e tem que ser, porque no Brasil existe essa dificuldade do empresário brasileiro, eu diria, em acreditar que existem organizações sérias que trabalham e que arrecadam esses investimentos para um destino certo e correto e amarrado isso de forma muito consistente, né? Então, eu aqui dou o meu depoimento que realmente eles são exigentes ao extremo e tem que ser, porque são recursos que são destinados a uma finalidade nobre e isso tem que ser prestado conta para a sociedade. A prestação de conta é com a sociedade, né? Então, o investidor, ele não precisa cobrar da Shining Fund, porque a sociedade vai cobrar, porque ela está aí com todos os seus livros abertos, a Shining está aí com livros abertos, todo a sua trajetória histórica de seu compliance. Gerson, eu queria te perguntar aqui, para a gente entrar aqui num debate, você já começou falando de empresários, aí qual é o papel da sociedade civil, iniciativa privada e do poder público nesse processo de superação da pobreza e da extrema pobreza? Fala para a gente, assim, você que é conhecedor, vamos dizer assim, na veia de tudo isso, desse ecossistema. Fala para a gente um pouco. Qual é esse papel desses 3 entes aí, nessa superação? eles têm papéis iguais, os 3. Os 3 precisam trabalhar dentro de um conceito, Solange, chamado coalizão. Nós não vamos ter honra nenhuma de chegarmos de novo entre as 7 maiores economias do mundo, se nós continuarmos com essa desigualdade social que reina no Brasil, com essa ausência de empatia e de compaixão, principalmente com as crianças, Solange. Não vai nos orgulhar em nada, não vai ser honra para nós. O nosso legado continuará sendo uma vergonha por conta da desigualdade e da mortalidade infantil que nós temos no Brasil. Então, os 3 setores, Solange, você abordou de forma muito, muito objetiva. Não é à toa que vocês são líderes no Brasil, porque você sabe aonde estão as causas. A causa é a negligência, em primeiro lugar, da sociedade civil, da família, né? Como que uma criança pode ser abusada com uma mãe, com os avós, com todo mundo? Nós tivemos um problema agora de aborto e de uma menina, mas 5 adolescentes por dia fazem aborto por abuso, dentro de casa. Nós temos 3 problemas muito sérios: pedofilia, incesto e exploração. Doutora Socorro não deixou um avião pousar em Fortaleza, mandou para Natal abastecer e ir embora, que era turismo sexual em Fortaleza. Nós fechamos, na época da Copa, agências em Londres, que estavam alugando casas aí no interior, porque os hotéis se juntaram a nós, eu vou falar sobre isso, casas, e colocando meninas para exploração. 3 agências em Londres fazendo isso em Fortaleza. Praia do Futuro era uma casa, só para você ter ideia. Agora, a sociedade sabe disso, sempre viu. Todo mundo aí no Ceará, quando vê uma menina de 14 anos, 13, 12 anos, com um loiro finlandês, norueguês, qual a visão que a gente tem? A sociedade não cuida. A família, né? Então, a escola,
Professores têm que estar alertos, atentos para qualquer desvio. Chama o Conselho Tutelar, nós temos ECA, nós temos legislação. Quem está mais próximo da proteção da criança, que é o futuro desse país, o futuro da minha família, o futuro da minha vida? Né? Vamos lá, você pega uma família pobre, que luta, que faz o seu comecinho. Aquela herança vai ser dessa criança. O que eles construírem vai ser dessa criança. Se essa criança for abusada, ela não vai ser capaz de administrar mais a vida dela. Mexeu no chassi dela, como diz o psiquiatra infantil, Dr. José Raimundo Lippe, com 86 anos, da USP e da UFMG, acabou a vida dessas pessoas. Então, a comunidade, a sociedade civil, não terceirize isso ao poder público, não terceirize isso para a iniciativa privada. Sociedade civil você tem que fazer. Nos meus 8 netos, um dos meus netos, uma das minhas filhas e meu genro moraram 4 anos na Suíça, ao lado de Zurich. E o meu netinho com 10 anos. Aí a minha outra neta, que mora na Espanha, foi visitá-lo e eu estava lá. O Peter, meu netinho de 10 anos, falou: Marcela, vamos passear comigo? Logo no primeiro dia. E eu sabia que ele podia levar essa minha netinha. Imagina um avô com um neto de 10, outra neta de 9. Ela é um ano mais nova que ele. Eles podiam andar no ônibus, no trem, aonde eles quisessem na Suíça. Porque a Suíça, cada cidadão protege uma criança. Cada cidadão protege uma criança. Isso está lá na Suíça. E aí a minha neta falou: eu nunca pude fazer isso, eu não posso andar, eu não posso fazer nada. Aí a minha filha lá disse para a irmã: deixa ela aí, não tem problema, eles estão protegidos. E eles fizeram uma coisa que só na Suíça eles podem fazer. Um garoto de 10 anos, uma garota de 8 anos foram para o centro, passearam, voltaram. 3 horas depois voltaram. E nós continuamos ali conversando sem nenhum receio de que eles poderiam ser molestados. Por quê? Porque a sociedade da Suíça, cada um entende que o futuro é sua criança. Ah, como eu quero ver isso. Como John Lennon, né, na sua música Imagine, nos leva para isso que é uma realidade. Então, em primeiro lugar, Solange, sociedade civil, você viu, você está vendo, você tem indícios, proteja a criança, corra no conselho tutelar, chame tudo que você tiver que chamar. Família, mãe, avós, qualquer coisa. Solange, eu tenho um dado muito importante para passar e muito triste. Há 5 anos atrás, nas pesquisas que nós fazemos em 16 países, você sabe o que foi dito pelas crianças que respondem, e as crianças brasileiras, e as crianças do Ceará responderam? Minha casa já não é mais um lugar seguro. Uhum. Olha que tristeza dessa nossa sociedade. E eu não sei onde uma sociedade pode chegar quando as crianças não são valorizadas, protegidas e cuidadas. Quando uma família não é cuidadora, Solange, o que pode acontecer para uma criança? Quando um avô, uma avó, uma mãe, um pai, tios não estão unidos para proteger aquela geração que é a herança de DNA deles e vai cuidar de tudo que eles têm. Então, primeira coisa, a sociedade, que tem que estar em coalizão, tem que estar em aliança com a iniciativa e o poder público. O que a iniciativa pode fazer? Fortaleza fez um movimento muito grande com a gente, dos hotéis. Os hotéis não permitiam mais isso, você sabe disso. Chega uma pessoa desconhecida, com uma adolescente no hotel e tenta fazer um check-in. Não vai. E se conseguir aquele hotel, ele vai acabar com o nome dele, ele vai acabar com a marca dele. Porque hoje, o dinheiro, o retorno de finanças já foi prioridade há 15 anos atrás. A satisfação do cliente, hoje não, hoje é sua responsabilidade civil como empresa. É o marketing relacionado à causa. Né? Quando você pega um McDonald's fazendo um Mac Dia Feliz, onde todo aquele dinheiro vai cuidar de crianças com câncer. Eu tenho os netos aqui do Brasil que dizem: vovô, hoje é dia da gente ir no McDonald's. Por quê? Porque nós vamos ajudar crianças com câncer.
E outra coisa, eu vou comer lá e o senhor vai comprar para eu trazer para casa. Porque elas são ecorresponsáveis hoje. E na minha cidade, que não é Belo Horizonte, é Niterói, para o trânsito no dia do McDonald's Feliz. O que aconteceu com a marca dessa empresa McDonald's, através do McDonald's Feliz? Essa criança, esses meus netos, a Maria, que tem 5 anos, minha última netinha dos 8, ela está crescendo, entendendo que o McDonald's é algo que ela pode confiar para o resto da vida dela. E assim vai ser com os filhos dela e com os netos dela, porque ele ajuda a criança com câncer. Verdade ou não? Verdade, verdade. Iniciativa privada que está hoje na sua rede, que não entender que o branding, que a marca, que a causa, que a história, que o legado da empresa está relacionado a ajudar crianças. Ao ecossistema, né, Gerson? Ao ecossistema. Isso mexe com o ecossistema todo ao redor da marca. A marca é construir um mundo melhor. A marca é dignidade para os que vivem no mundo hoje. A marca é trabalhar com crianças, que é o futuro. Sim. Que futuro tem o Ceará se nós abandonarmos as crianças? Conta para mim, Solange. Não tem futuro. Não tem país sem a juventude, sem a infância desenvolvida com educação, com proteção. Isso aí é básico. Não é à toa que... Então, você falou uma coisa muito forte sobre como a sociedade civil na Suíça protege. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Ao mesmo tempo que é forte, é também poderoso. É de arrepiar uma situação dessa, onde você tem um ecossistema da sociedade civil protegendo incondicionalmente, eu diria, é incondicional, pelo que você nos colocou aqui, essa proteção que a sociedade civil deveria fazer, independente de quem é, de onde, com quem ela esteja, isso é incondicional. Isso é muito forte. Então, a iniciativa privada, nós começamos um trabalho grande com a Childhood, e eu estou fazendo propaganda de uma parceira minha aqui, maravilhosa, de uma pessoa chamada Eva, e nós temos na mão certa, que são projetos de transportadoras. Por exemplo, nós temos uma rodovia aqui que liga o Vale do Mucuri, no Baixo Jequitinhonha, que depois segue para a Bahia. Ali nós temos uma exploração de crianças naquelas rodovias pelos caminhoneiros. Tem mais ou menos uns 7, 10 anos que a gente está envolvido nisso. A Childhood é líder disso. A Childhood é uma organização humanitária da rainha da Suécia, que é brasileira. E as empresas todas se envolveram. A Polícia Rodoviária, parabéns a ela. Nós estamos acabando com essa violência dos caminhoneiros com crianças nas estradas e nos postos. Olha como a iniciativa privada tem que entrar. Eu não tenho tempo, mas eu tenho muitos casos da iniciativa privada dizendo: parte dos meus lucros, dos meus dividendos, parte dos meus recursos estão para construir esse mundo melhor. Estão para que a minha empresa deixe um legado. Estão para que essas crianças sejam clientes da minha empresa, não porque ela tem um bom produto só. Não porque eu sou uma empresa de qualidade e de excelência, porque eu tenho amor ao próximo, porque eu invisto na sociedade do futuro, porque eu estou conectado a um ecossistema socioambiental, porque eu quero dar dignidade para todos que estão comigo. Então, você falou uma verdade. Poder público não deve ser terceirizado, ele tem que ser parceiro. Não adianta cobrar o poder público. Hoje nós temos um problema com a educação, nós temos indicadores do PISA que nos remetem na rabeira de todos os países de uma forma tão vergonhosa. Mas os amigos da escola são poucos, as empresas amigas da escola são poucas. E aí não adianta você apontar o dedo para o poder público quando você, sociedade, não mostra engajamento, não mostra cumplicidade. Não adianta a empresa terceirizar para a sociedade quando ela não faz o seu papel. Então, na verdade, não pode ser um empurra-purra, não pode ser um jogo de um para o outro entre sociedade civil, iniciativa privada e sociedade.
nós temos que nos doarmos, a gente tem que se doar mais. Vamos mesmo olhar e focar que o mundo só vai ser melhor se essas 3 organizações trabalharem em aliança como coalizão. E você que está aí, comanda empresa, você que tem uma network muito grande de empresas, vamos evangelizar essas empresas, que eles podem ser facilitadores da sociedade e do poder público. Vamos evangelizar a comunidade, a sociedade civil, para que ela seja facilitadora e o poder público mude a sua postura de ser parceiro desses 3, dessa trilogia que é chamada Aliança dos 3 Setores. Muito bem colocado o seu ponto, espero ter dado aí uma dimensão importante. Show, muito show, Gerson. Muito conteúdo, você deu assim uma abertura de mente, de mindset, de contexto nesses 3 níveis, muito bem, muito esclarecedor para quem está nos ouvindo e quem vai depois assistir, que vai estar no nosso canal do YouTube, e a gente vai divulgar muito esse TEDx de hoje aqui com o Gerson Pacheco. Gerson, me diga uma coisa, e qual é, assim, para a gente fechar o nosso bate-papo, qual é o impacto social que você percebe, que você entrega para a sociedade, para uma família dessa, para o ecossistema, eu diria assim, para o Brasil, para o mundo, no papel que vocês fazem? Qual é o impacto social, literalmente, assim, de resultado? O que é que você entrega de resultado com tudo que você recebe, com essas doações? Qual é o resultado que os anônimos que estão investindo recebem? Agora a gente vai publicitar esse impacto social para que todo mundo saiba qual é a entrega que vocês fazem com esse investimento. Diga para a gente aí. Posso contar um exemplo? Pode. E eu vou contar um exemplo de uma coisa muito importante. No Jequitinhonha, nós temos um problema de água pura. A água é barrenta. O rio Jequitinhonha é um rio que não produz água boa, potável, e é difícil a purificação nas pedras, né? Tem muita pedra. E então, há 6 anos atrás, nós começamos com a Procter & Gamble, a P&G, a concorrente da GC Level. E eles desenvolveram um sachê pequenininho assim, e na Coreia do Sul, que purifica a água 10 litros, como é que chama? Um balde de 10 litros. Eu pego aquela água barrenta, aquela água que o boi fez xixi, aquela água que a lama está dentro dela, e jogo dentro desse balde. 7, 8 litros. Balde de 10 litros. Não completo ele todo. Jogo aquele sachê e mexo com uma madeirinha, um galho de uma árvore, alguma coisa do chão. Simples assim. Eu pego um balde que nós damos, colocamos a água suja e colocamos lá. Mexe, a água começa a ficar branca. Deixa ela decantar. Isso não demora 20 minutos. Todo dia de manhã as pessoas fazem isso. 20 mil pessoas estiveram envolvidas nesses anos, cuidando de crianças. Veja bem, o nosso trabalho é com comunidade, família e criança. Mas o nosso foco é a criança. Porque as crianças dessas regiões, a cada 1.000, 71 crianças não iam na escola. Eu estou falando de 15 municípios, 9 municípios e 15 hospitais que estavam lá. E nós medimos isso no hospital junto com o Tribunal de Contas para entender o que aconteceu em 2010, 11, 12, 13, 14 e depois o que aconteceu em 2015 e 16. De 2010 a 2014, 71 crianças não podiam ir à escola por diarreia, problema de pele, de asma e tudo mais. Porque tomava água suja. A água não era pura. Esse projeto no meu site, vai lá e veja no meu site. Água pura para a vida, água pura para crianças. Aí então nós começamos, e olha, você está falando de impacto. Nós chamamos o Tribunal de Contas, que analisou todos os dados do hospital, das doenças em linha com a Organização Mundial de Saúde, botou um sisteminha para rodar lá dentro, um BI do Tribunal de Contas,
e disse, olha, 2010, 2011, 12, 13, 14, 71 crianças em cada 1000 foram impactadas, contaminadas pela água e não puderam viver a vida plena, né? Não puderam ir na escola, tiveram diarreia por meses e tal. E aí, então, a gente começou a importar esse sachê, a colocar esse balde de água e colocar água lá dentro. Depois que você deixou aquela água decantando, a gente deu outro balde com um pano de... Sabe esse pano de saco de trigo, aquele paninho branco que as mulheres usam até para fazer guardanapo, assim, simples, na extrema pobreza? Você joga aquela água lá dentro. E aí você toma aquela água. A água é pura. Você faz isso todo dia de manhã. E joga naquele filtrozinho, ou joga em qualquer, ou deixa no balde. Água limpa para o dia todo, para a família. Mais ou menos 7, 8 litros de água. E aí você vai falar de impacto, né? Então, o que aconteceu? Você mediu 4 anos, você deu um sachêzinho, você deu 2 baldes, um pano com 3 prendedores. E o que aconteceu? O que é impacto social? De 71 crianças, nós baixamos para 1 criança. E nós mudamos toda a produtividade escolar das crianças, nós reduzimos todo o atendimento hospitalar. Isso está no nosso site, comprovado e mostrado na ONU, junto com a P&G. Empresas, nós temos como medir. Nós temos business intelligence. Nós temos analytics relacional, e você sabe do que eu estou dizendo. Num futuro muito próximo, como uma empresa de perfume, que está no Piauí extraindo uma matéria de dentro do... Esqueci o nome, de uma daquelas palmeiras, há mais de 10, 15 anos. E aquilo ali vira essência de um perfume na França. Quando você andar dentro de um free shop, de qualquer free shop do mundo, você vai ouvir aquele perfume feminino e masculino usando uma essência que é extraída dessa palmeira do sul do Piauí. E nessa sul do Piauí, nós temos uma das maiores de extrema pobreza. Como que essa empresa francesa do sul da França vai explicar a história dela de ser um dos maiores nomes, né? Como são muitas, vocês nunca vão descobrir qual é. Qual foi o legado social que ela deixou? E eu sou capaz de medir. Eu vou lá, pego todas as importações de essência que ela fez, pego há quantos anos ela está, faço todo um analítica relacional e eu vou te dizer, Solange, em muito pouco tempo, no Pacto Global da ONU, essas empresas vão começar a aparecer e dizer o que aconteceu com vocês. Aonde estava a sua responsabilidade? Então, as medições. Você concorda que eu evidenciei aqui, você pode acessar os meus relatórios de sustentabilidade, entra no meu site, que eu obedeço o Global Report Initiative, que é standards de relatório, você vai ver esse caso. Então, Procter & Gamble, obrigado. 20 mil pessoas são beneficiadas. De 71 crianças com doenças contaminadas por água que não são pura, agora é uma só. Isso é impacto social, Solange? E é assim que a gente mede impacto social. Impacto social não é discurso. Impacto social não é palanque. Impacto social é você lá e dizer, olha o que aconteceu. Olha o PISA na cidade que eu estou, qual foi a resposta de educação. Na área de saúde, quais são as doenças que, a partir da intervenção da sociedade civil, da iniciativa privada e do poder público, nós alteramos. Porque os indicadores estão aí, nós não precisamos criar nenhum, nós só precisamos melhorá-los. Com a intervenção social na aliança. E o melhor meio de medir esses indicadores são com crianças. Porque elas são o futuro da municipalidade, da família, da sociedade, do Estado e do mundo. Verdade. Sim, você agora fechou, né, trazendo para a gente dados reais. Você não disse, como você falou, o impacto social não é medido só com palanques. Você trouxe dados.
Você foi muito gênio ao ponto de dizer assim, eu não vou dizer como é que a gente entrega, eu vou dizer de fato o que foi feito, o que foi entregue. Isso é que é resultado. Não adianta só ação sem o resultado. Porque a gente poderia estar falando aqui de uma empresa que só faz ação, 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 mas não mede o resultado e não entrega. Você provou com dados reais que entrega. Isso fecha assim, todo o ciclo dessa engrenagem que a Shopify faz, vem fazendo e ela mostra. A gente precisa divulgar isso, a gente precisa fazer realmente uma aliança grande com a sociedade e balançar mesmo esses empresários, porque tem tanto incentivo do imposto de renda, eu que trabalho com compliance fiscal, tributário, tem tanto incentivo no imposto de renda que você você faz uma doação de parte do imposto que você paga, você doa para algumas, vamos dizer assim, algumas condições legais que exigem que você tem que provar aquela doação é real. E um projeto desse, né, que o empresariado sabe disso e ele pode, como eles testar através do site, dos relatórios, está tudo aí para todo mundo ver, a transparência é muito grande. Você pode sim doar o seu imposto de renda, parte do imposto de renda para um negócio desse, que é tão pouco no sentido de quem está doando, mas tão relevante e tão grande para quem está recebendo. E a gente está agora vendo, você está conseguindo trazer para a gente tudo isso. Eu estou assim, arrepiada com tudo isso que você está dizendo, porque realmente é um legado, é uma missão nobre e acontece, o resultado está aí, você está falando, e a sua energia, quando você fala, nos empolga, nos deixa assim, é inspirador até para quem está ouvindo, e quem não conhece, eu já estou inspirada assim, com todo esse projeto. De fato eu já estou com várias ideias aqui, tá, Gelson? Estou com várias ideias aqui, inclusive com os meus clientes, para focar nesses projetos de vocês, porque, como eu disse, é pouco no sentido de quem doa, mas o resultado é enorme para quem recebe. E, obviamente, quem recebe esse fruto vai ser entregue lá na frente para quem está doando. Ele não sabe como, mas vai ser entregue através do ecossistema da sociedade, uma sociedade melhor, uma sociedade com educação, com jovens com condição de produzir para o mercado e se tornar, como você falou, vários exemplos aí, pessoas que geram um retorno para a sociedade. Quer dizer, é o ecossistema entre ele mesmo, doando e recebendo ao mesmo tempo. Muito show de bola, parabéns aí pelo trabalho. Agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Gente, passou o tempo e ninguém sentiu. Para você ver, foi um bate-papo, você falou, um bate-papo, uma live assim maravilhosa. Muito, muito bom, muito inspirador. Parabéns vocês da Shopify, parabéns. Esse legado não desiste e eu vou estar nessa luta aí, viu? Já estou começando aqui com os insights o meu comercial, a área de negócio, fazer algumas coisas nesse sentido, com relação aos meus clientes que não conhecem essa causa tão de perto como agora a gente está gerando essa conexão para o mundo de forma bem simples, objetiva, direta. Você não teve nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma barreira em dizer o que é que você faz, em dizer quem é que tem que fazer, sociedade civil, iniciativa privada, poder público, que eu achei muito relevante essas suas colocações com relação a isso. E com certeza, isso é a verdade. A gente só precisa ter uma consciência, como você falou, e precisa se conscientizar com tudo que você falou. Você está chamando as pessoas, esses 3 entes, à consciência. Então, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito show. Parabéns. Parabéns, estou muito feliz. Então, Solange, quando você diz que o Child Fund faz isso, ele não faz isso sem os stakeholders, sem a rede, sem você. Você, controller, faz parte, você é uma peça no nosso alicerce, nessa nossa estrutura. Todos, nós temos a missão de engajá-los. E quando você me convidou, eu senti que cada vez a Controller está me engajando mais, e eu estou feliz por isso.
Eu estou feliz pela amizade que nós temos com pessoas, estou feliz pelos avanços, muitos problemas a gente tem resolvido junto, mas o Child Fund Controller, nós temos avançado numa causa que é muito nobre. E vocês olharam essa causa com carinho, vocês, quando vão resolver os problemas, vocês colocam paixão, vocês dão amor na busca da solução. Então, parabéns, Controller, por ter criado esse momento, por ter escolhido e trazido um dos seus stakeholders. E eu não tenho dúvida, Solange, que nós vamos sair mais fortalecidos, o Child Fund e a Controller, depois dessa conversa. Mas receba um abraço, receba um elogio, receba todo o carinho de que estamos juntos. Child Fund não faz nada sozinho, o Gerson não faz nada sozinho, a Solange não faz nada sozinho. Nós fazemos isso numa grande coalizão, num grande propósito, numa grande causa, né? Uma causa de transformar esse mundo, uma causa de que essas crianças da extrema pobreza tenham dignidade, tenham vida, tenham família e ajudem a sociedade. E sejam consumidores da iniciativa privada, né? E que sejam também empregados da iniciativa privada. Aí está o momento. E nós que somos, não você, mas eu com um pouquinho mais de 60, do auge da década de 70, nos orgulhamos de uma época hippie, de uma época de paz e amor, de uma época das melhores músicas, de uma época das maiores convivências, dos bailes de rostinho colado, das formaturas inesquecíveis e todas aquelas coisas. Nós não podemos, nos próximos 10, 20 anos que a gente ainda tem de iniciativa, não voltar agora e não transformar essa sociedade. Então, eu convoco a todos aqueles que estão na mesma faixa de idade minha e que têm essas histórias lindas para contar e recordar é viver, que agora se dediquem com muito pouco, com R$67, como voluntários, ou seja lá como for, mas resgatem esse lado do paz e amor que nós vivemos nas décadas de 70 e 80. Vamos juntos mudar a história. Vamos ter o nosso nome na carteira de uma criança. Vamos ter o nosso nome na casa. Vamos ter o nosso nome no livro da vida como pessoas que deixaram um legado. Isso vai fazer muito bem para o coração e para a alma, eu asseguro isso. Deus nos abençoe e obrigado, Solange, de coração. Gente, boa noite. Beijão. Grande abraço, uma noite maravilhosa, sublime. Obrigada mesmo. Amém, querida. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.